Leitores de plantão, tudo bem com vocês? Meu nome é Rita e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no YouTube. E hoje a gente vai falar de outro livro nacional, mas muito diferente de tudo que eu já trouxe aqui. E estou falando de Crônicas da Segunda Guerra Mundial. Então roda a vinheta que vocês vão conhecer um pouquinho mais dessa obra. As Crônicas da Segunda Guerra Mundial, eu nem preciso falar que, né, nossa história vai estar girando em torno do auge da Segunda Guerra Mundial. Então tá lá nazismo versus os países aliados. E o que acontece, que é o diferencial da obra, é que na verdade existem 3 artefatos mágicos. São eles: a Pedra Filosofal. Não, gente, não tô falando de Harry Potter, tá? A Pedra Filosofal, nesse livro, vai ter o poder de transformar qualquer objeto em outro. Então, você desenha os símbolos, coloca lá a pedra e ele vai transformar, sei lá, um tijolo em um monte de bala de tiro, entendeu? Então, a gente tem a Pedra Filosofal, temos o Colar Elemental, que te permite controlar os 4 elementos, ou seja, a água, o ar, a terra e o fogo. E, por fim, temos a Cruz da Ressurreição, que vai fazer com que, né, já tá lá escrito, é uma cruz que, quando você é colocado em cima de uma pessoa morta, ela meio que renasce sendo um zumbi, praticamente um zumbi, né? Ela não tem controle das suas ações, ela segue as ordens do cara que possui, né, da mulher, sei lá, do ser vivo que possui a cruz. Então você vai falar, acorde-me, vá, sei lá, e vai atirar em tal pessoa. Ela vai lá e vai atirar na pessoa que você mandou. Então, nós temos esses 3 artefatos mágicos e um curioso grupo é escolhido para evitar que esses objetos mágicos, né, esses objetos tão poderosos, entrem e fiquem na mão dos nazistas. O nosso grupo é composto por John. Ele é um piloto inglês. Temos também o Thierry, que é um francês, Thierry, né? Porque é francês. Então a gente tem o Thierry, que é um médico francês, como eu já disse. Temos também o Dante, que é um engenheiro lá da Itália. E curioso, né? Porque se você tem aquela questão do nazismo, se vocês sabem o que estava acontecendo na época, a Itália estava junto da Alemanha no começo, então é muito curioso a gente ter um italiano lutando ao lado dos países aliados, mas a gente tem o Dante, o engenheiro italiano. Temos o Eric, que era um soviético, né? Lembrando que não tínhamos Rússia, tínhamos União Soviética. Então, ele pertencia à União Soviética e é um fascinante atirador. Temos também o Yuji, que é um cientista americano, muito fofo, adoro ele, inclusive. E né, nessa equipe a gente vai acompanhar os 5, vamos esquecer do mais importante. Temos também o Sérgio, o nosso soldado BR brasileiro, apesar do Brasil não estar, né, muito decidido no comecinho assim da guerra para onde ele vai, ele acaba ajudando os países aliados, então a gente tem o Sérgio, nosso queridíssimo representante BR. E conhecendo os 5, a gente vai começar a acompanhar toda a trajetória deles para recuperarem os artefatos que estão espalhados, né, pelo nosso mundão, nessa terra. Muito interessante, porque a gente vai acompanhar os personagens em batalhas, em episódios, né, sentimentais, e é bem legal como toda a história se desenrola. Vamos agora à minha opinião. No começo do livro, eu achei que ele era muito descritivo, sabe? Eu curto esses livros descritivos, mas eu tava indo lá esperando a ação desde a primeira página. E ao longo que eu fui, né, conhecendo o livro, me adentrando mais na história, eu percebi que tem uma razão pra gente ter esse começo mais parado. E depois, minhas expectativas foram mais do que alcançadas, duplicaram, triplicaram, e esse livro é fantástico. Mas ele tem, assim, esse começo parado, que depois a gente percebe que era necessário. Então aquilo tá lá por um motivo. Eu achei muito interessante essa opção do Júnior Lima, que é o escritor, né? De fazer a gente indo. Porque a gente começa com um John infiltrado no nazismo, e aí a gente vai conhecendo a história dele. Isso acontece com todos os personagens. Vale lembrar que a gente não tem um personagem principal. Nossa história não é narrada por nenhum deles. Nossa história não tem um enfoque em nenhum deles. A gente vai acompanhar o grupo de maneira uniforme.
Então, a gente vai ver eles lá, eles se juntando. Tem um foco principal no John. Inclusive, eu achei, assim, no começo da obra, que o John era o personagem principal, mas não é. Porque a gente começa com ele, né? Mas, obviamente, para todo início de conversa, não, de história, a gente tem que ter o ponto principal. Então, a gente vai partindo do John, vai conhecendo os outros personagens, conhecendo o backstory dos personagens. Então, a maneira como foi organizada, tipo, esse é tal, aconteceu isso, e ele vai contando o que aconteceu, não é tipo, para a história e vai contar. É ao longo da história, uns comentários aqui, uns comentários ali. Então, isso torna a obra muito dinâmica, interessante e envolvente. Além de que, algo que é muito presente em Crônicas da Segunda Guerra Mundial são, né, referências históricas. O escritor foi muito certeiro quando ele pesquisou sobre. A gente tem alguns casos que são citados no livro de forma fictícia, porque é um livro fictício, né? Até porque não existiam. Gente, spoiler, não existiam na vida real artefatos mágicos. Então, nossa história é fictícia. E ele buscou coisas da vida real, né? Do que aconteceu de verdade. Então, a gente, além de ter essa história, a gente pode aprender um pouco sobre esse contexto, né? Essas referências. Temos uns médicos lá meio doidões, né? Não sei porque eu falei legista, desculpa. Mas a gente tem essa questão de alguns experimentos que foram feitos na época. Inclusive, a gente tem ciborgues, né? Que foram criados pelo escritor, mas na vida real a gente estava tendo o desenvolvimento da engenharia biomédica, que é a minha área, que foi muito importante, assim, para esse período da Segunda Guerra Mundial. E praticamente em engenharia biomédica a gente desenvolve próteses. Então a gente meio que torna o ser humano um ciborgue. Eu achei muito interessante a maneira como ele trouxe isso no livro, porque é uma ficção misturada com a vida real. E esse é só um dos exemplos de muitas experiências, né, que infelizmente ocorreram no nazismo e ocorreram na Segunda Guerra Mundial, que são abordadas de uma maneira mais fictícia assim no livro. Só que a gente se diverte e aprende um pouco. Por isso eu acho que Crônicas da Segunda Guerra Mundial é um livro fascinante que vai te encantar. E um negócio que eu descobri com a sinopse, né? A sinopse do livro já deixa isso claro, é que foi baseado em um RPG. Então, eu sou uma fã de carteirinha de RPG, eu adoro acompanhar, assistir, eu fico horas assistindo. Meus pais até reclamam, porque, né, uma sessão de RPG tem bastante horas e eu fico acompanhando vários. Então, isso daqui foi baseado em uma campanha de RPG, o que fez com que eu me apaixonasse mais ainda pela obra e por isso eu favoritei ela, né, em todas as minhas redes sociais. Eu favoritei esse livro, ele virou um dos meus queridinhos do coração. Apesar de ser um livro grande. Esse livro tem 552 páginas, até porque foi baseado num RPG. RPG não é nada, né? Algo levinho que você termina em uma sessão. A gente precisa de todo um desenvolvimento. Quase que minha dicção foi com Deus, mas eu recuperei ela. E é muito interessante que, apesar de ter 552 páginas, a gente lê o livro em uma semana. Tipo, rapidinho, você consegue terminar esse livro facilmente uma semana. E muito disso é por conta da escrita do Júnior, a forma com que ele optou por narrar os fatos, como ele foi desenvolvendo cada um dos personagens, que é outro ponto muito importante do livro, o desenvolvimento de cada um. Eu não vou dar spoiler por aqui, porque eu quero que vocês leiam o livro, mas a gente tem um desenvolvimento muito claro de cada um dos personagens. E um deles começa como um completo egoísta que não sabe trabalhar em equipe e acaba se tornando um chefe, né? Um chefe que eu digo, o líder, né? O líder do grupo. Então é muito interessante isso que a gente consegue ver. Eu curto quando tem a jornada do herói, sabe? Aquele desenvolvimento que a pessoa começa de um jeito, acontece algo, conhece pessoas que fazem com que ela se transforme, porque é isso a vida, afinal. A gente vai se transformando diariamente e é muito interessante quando, de fato, a gente vê isso ocorrendo em um livro. E é um livro nacional, está disponível no Kindle Unlimited, se você é assinante, né? Rita, o que é o Kindle Unlimited? É aquele plano da Amazon de você pagar R$ 20 por mês e você tem acesso ilimitado a vários livros, a mais de 1 milhão de obras. Então, vale super a pena você assinar. E se você é um assinante, você pode comprar, caso contrário, tá um preço super baratinho. Eu vou deixar aqui o preço. Assim como eu vou deixar na descrição o link para você comprar o livro.
e também conhecer o escritor. Lá tem bastantes curiosidades, fatos, frases dos livros, tem até artes oficiais. Eu vou deixar, por exemplo, um aqui, do meu personagem favorito. Esse daqui, gente, eu apresento pra vocês, é o Cherry, meu personagem favorito aqui. Ai, senhor, mas a gente tem várias como dessas artes lá no perfil do escritor, então eu vou deixar tudo aqui na descrição pra vocês acompanharem. Aproveita que vocês desceram, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Me conta se você curte RPG, se você gosta dessa temática de livro. É algo super rápido, super fluido, né? A leitura, não o comentário também é, mas a leitura é muito fascinante, eu tô empolgada. Eu acho que se eu tinha uma expectativa de que o livro seria um 10, ele foi um 1000. E eu tô muito surpresa com a obra, não desmerecendo o escritor, mas é porque eu fiquei, são 552 páginas, vai ser algo maçante, não é? Cara, eu fiquei chocada, eu acabei esse livro em uma semana. Eu comecei e não consegui desgrudar, porque eu precisava saber se eles iam conseguir chegar lá, se eles iam recuperar os artefatos, o que ia acontecer, porque a gente sabe que na vida real, né, o Hitler acabou, né, se matando, ou não, né? Muito controverso quando acabou, mas a gente sabe que os países aliados venceram. E no livro a gente fica curioso para saber se vai seguir o caminho da vida real. E é isso. Muito obrigada que se você chegou até aqui. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Lembrando que foi baseado no RPG. No RPG, a gente depende muito de sorte, tá? Então a gente vai lá, joga os dadinhos e torce pra cair. Ou seja, o nazismo pode ou não ter vencido, depende da sorte dos jogadores, que a gente vai ver no livro Crônicas da Segunda Guerra Mundial. Não deixa de seguir o Hora da Resenha em todas as redes sociais, tá aqui. O Instagram do escritor e das minhas redes sociais tá na descrição, assim como o link para adquirir o livro. E é isso, muito obrigada. Até semana que vem e tchau!